Olá amigos! Você está pronto para um episódio incrível? Pegue um café e junte-se ao nosso vídeo para ouvir nossa série que nos mantém grudados nas telas a cada cena. A propósito, não esqueça de curtir nosso vídeo e se inscrever. Nari disse a Sadaka: "Que tipo de mãe você é? Eu te odeio." San também está muito bravo porque Oscar desistiu do divórcio. Ele colocou a arma na testa. Ele tentou acalmar Sian-san. Nari pegou a arma de um dos homens e atirou em si mesma. Tanto Oscar quanto San gritaram Nari. Enquanto Sia abraçava Nari e a levava embora, San colocou a arma na testa dele. Ele chamou Sia. "Nari está vivo?" Ele estava pronto para se matar se não estivesse vivo. Entretanto, quando soube que Nari estava vivo, ele largou a arma. A polícia prendeu San. Sian e Kaya levaram Nari de ambulância. No hospital, a notícia chegou para Alia, que estava cuidando de Fikri. Por que Nari chegou? Alia entrou na sala de cirurgia com Nari. Ele tirou Fidan-san da delegacia. Ele perguntou onde Nari estava. Eles partiram para o hospital com Fida. Quanto a Sadaka, sua pressão arterial caiu. Sian e Kaya estão muito bravos com a senhora Sadaka. Ele perguntou: "Como você fez isso com Nari?" "Se Sadaka se divorciar, ela irá para o cachorro de San", ele disse. Ele disse: "Deixe-o ir para a cova na rocha, certo?" Sian disse: "Você está tirando isso do lado de San, mas será capaz de tirá-lo do túmulo." Quando Oscar chegou ao hospital, as coisas ficaram caóticas. Então veio San. Houve uma explosão de raiva. Sian silenciou todos nesta briga. "Nari está lutando com a vida e vocês estão agindo como palhaços", disse ele. Quando Nari saiu da cirurgia, todos foram ao médico. O médico disse que a única maneira de Nari sobreviver era por meio de um transplante de fígado. Sian perguntou ao médico quanto tempo tínhamos. O médico disse que ele precisa ser operado amanhã. Nari disse que queria que todos estivessem na sala de reunião. San foi ver Nari. Zerrin queria confortar Kaya. Enquanto isso, Demir ficou com muitos ciúmes quando os viu. Quando San olhou para Nari, ele olhou para ela com pena em seu coração. O Mu também falou com Muzafer. Ele descobre a situação de Nari. Ele desejou que Fikri e Sadaka melhorasse logo. Mas Sadaka nem olhou para o rosto dele. Sadaka foi até a sala de reuniões e disse que não queria ver San e Zerrin. "Alia, precisamos de todos agora." Alia disse que o tipo sanguíneo de Nari é B. San disse que o tipo sanguíneo de sua mãe era B. "Lealdade. Ele não entregará seu fígado, nem mesmo seus pecados", disse ele. Kadir disse que meu tipo sanguíneo é B. Todos se voltaram para ele com expressões de gratidão. Os exames abaixo serão realizados e caso sejam compatíveis será realizado o transplante. Alia disse que as funções hepáticas de Kadir estavam normais. "E se Sia não aguentar até amanhã?", ele disse. Alia disse para não fazer isso. "Não podemos ficar sem ele, e ele não pode ficar sem nós." Alia disse que nesses casos há muita perda de sangue, mas Nari resistiu. "Ele viverá", acrescentou. A senhora Sadaka leu o Alcorão e rezou por Nari. Nesse momento, Sian entrou. Ele disse amém à sua oração. Ele disse para rezar pelos seus erros. Sadaka disse: "Fiz tudo por ele." Sian disse que você vai se desculpar com Nari. Se ela viver, você consentirá com o divórcio dela. Ele disse: "Você não vai dar isso para Oscar." Ele prometeu lealdade. Ele disse: "Contanto que Nari melhore, permitirei o divórcio, eu prometo." Enquanto Denis jogava bola com sua mãe, Sian os observava. "Mas Denis, ninguém está brincando comigo. Todo mundo pensa na minha tia Nari, ninguém brinca." Quando Sian ouviu isso, imediatamente jogou uma partida com ele. Por outro lado, ela preparou muita comida para um Kadir. Entretanto, Alia veio até ela e disse que ela não deveria comer dali em diante. Alia foi até sua mãe. Ele verificou. Então ele perguntou por que você foi para a prisão. Fikri respondeu: "Um velho amigo." Ekmel também falou com Alice. Alice está muito distraído por causa do que Fikri disse. Ekmel perguntou por que você está tão calmo. Ele perguntou sobre Alice Nari. Ekmel respondeu: "Espero que ele morra." O advogado de Alice chegou. Ela lhe disse que ele tinha uma mulher para purificar. Ele deu todas as informações sobre Fikri. San e Kaya esperaram Nari acordar. Fidan-san ligou. Mas ele nunca consegue alcançá-lo. Fida está muito bravo por causa de Nari. Ele disse que traria San do hospital. Zerrin disse que iria buscá-lo. Ele acrescentou: "Eles me escutam." Enquanto Sian estava em seu quarto,
Alia veio até ele com sopa. Cian, fiz uma sopa de problemas para você. Bebi uma tigela e me senti bem. Talvez seja bom para você também, ele disse. Zerrin veio ao hospital. Ele veio para San. Minha mãe estava ligando e você não estava atendendo. Ele disse, não vou sair daqui. Cian estava com muito medo por Nari. Cian perguntou, essa cirurgia não é arriscada para os dois? Alia disse que toda cirurgia é arriscada. Então ele consolou Cian. Ele disse para não me preocupar. Cian perguntou sobre sua mãe. Alia disse que sua mãe ficou doente por causa do remédio. Zerrin trouxe chá e torradas para eles comerem. Para San e Kaya. Quando o ferro chegou, ele ficou muito bravo. Os paquistaneses chegaram a Kadir. Eu lhe aprecio muito, ele disse. Kadir Nari estava se matando. Ele respondeu, em frente ao tribunal. Pakizi disse que Kadir San não olhará para você. Você ainda o ama? Ele perguntou. Kadir sentiu-se mal. Demir trouxe Zerrin para casa. Ela teve um ataque de ciúmes. Zerrin Sevin diz que Kaya está derretendo e acabando. Parecia que ia cair em sua boca de ferro. Zerrin disse que sua vingança está funcionando perfeitamente. Demir então foi até seu pai e lhe disse para não trabalhar com Cia. Ele foi para a sala de ferro. Ele percebeu que estava começando a amar Zerrin. Ele sentiu como se tivesse traído seu amor. Ele disse que a febre de Kadir havia aumentado. Por outro lado, Nari adoeceu. Minha mãe Falcão disse. Ele disse que seu tipo sanguíneo é compatível. Ele correu até sua mãe. Ele disse, mãe, seu tipo sanguíneo é compatível, me dê seu fígado. Ele queria matar meu filho. Ele disse, vou salvar a filha dele? Ele disse que se seu pai me ouvir, ele vai atirar em mim. A lealdade chegou à mansão. Ele queria assumir a responsabilidade por esse assunto. Fidan perguntou por que você veio. Você não disse ontem, pare de se preocupar? Você me demitiu. Por que você não ruge agora? Você é como um rato com o rabo preso, ele disse. Sadaka disse que você está certo. Quando você tem um filho, o resto são apenas detalhes. Ele disse, meu pescoço é mais fino que um fio de cabelo na sua frente. Você me fez sofrer muito, Sadaka, ele disse. Ele disse, não vimos a luz do dia por sua causa. Sadaka, minha filha é inocente e agora ela está morrendo. Ele disse, pelo amor de Deus, me ajude. Ele disse, vim implorar a você. Ele se jogou aos pés de Sadaka Fidan e disse, salve minha filha. Eu imploro, ajude minha filha. Fidan disse, não tenho um fígado para dar à sua filha. Ele disse, não entregarei meus pecados, muito menos meu fígado. A mãe de San disse para não fazer isso. Enquanto Cian tentava tirar sua mãe da mansão, San disse à sua mãe que se ela não a salvasse, ele me mataria. Enquanto isso, chegou a notícia de que Nari havia sido levado para a cirurgia. Cian perguntou quem lhe deu. Ela respondeu, Alia Oscar. O falcão foi quase destruído. Zerrin apoiou seu irmão. Quando Fikri vai ao hospital, há homens atrás dela. Ele se moveu para matá-la. Eu implorei por tanta lealdade. Ele disse que não abandonaria seu pecado. Alia e Cian vão ao café e tomam chá. O meu é quase como uma sombra. O meu veio para Alia e Cian. Ele disse para melhorar logo. Cian disse para sair daqui. Por outro lado, foram tomadas medidas para o plano de matar Fikri. Enquanto isso, seu tio notou Fikri. Ele o salvou imediatamente. Depois ele me levou para o hospital. Enquanto Fikri estava no hospital, Sadaka chegou. Ele disse que ficaria bom logo com meia boca. Asa, eu não sou um estranho. Ele disse, sou irmão da senhora Sadaka. Fikri disse, devo minha vida a você, obrigado. Ele percebeu que Alice queria matá-lo. O homem chamado Alice. A mulher teve sorte, ele disse. A vida de Nari foi salva. Mas as notícias não são boas para Oscar. Ele veio para Fidan San. Ele disse, olha, Deus também não quer isso. San o expulsou, dizendo, vá embora, vá embora. Enquanto Zerrin estava no hospital, Demir veio e disse, vamos. Zerrin ficou bravo. Ele disse, se Demir tivesse morrido, seu irmão também teria sido salvo. Nari abriu os olhos. Todos respiraram aliviados. San ficou em meio a seus gritos silenciosos. Alia foi até sua mãe. Fikri queria se encontrar com alguém da prisão. Alia desligou quando ouviu isso. Fikri queria falar com Cian. Ela disse que nunca deveria ter deixado a filha. Eu poderia ter morrido naquele acidente hoje.
Estou doente e queria te contar enquanto ainda há tempo. Eu queria confiá-lo a você, disse ele. Ele saiu da sala. Alia perguntou sobre o que vocês conversaram. Cian perguntou sobre nosso casamento falso. Quando Alia permaneceu em silêncio, Cian perguntou, você não está curioso sobre minha resposta? Você nos contou nossa situação. Você disse até o mar crescer. Poderia ser de outra forma, ele acrescentou. Alia disse que Nari entrou no quarto. Agora ele vai se perguntar quem é o doador. Agora tudo será mais difícil. Senti pena de Alia Nari. Senti pena do Falcão. Agora sinto pena de Oscar. Cian disse, não há chance de recuperação? Alia respondeu que ela poderia estar paralisada. Cian foi para seu quarto. Ele estava dormindo. Alia se cobriu. Ele a observou por um tempo. Então ele saiu da sala. Alia viu Denise brincando com Fikri no jardim. Ele foi imediatamente ao quarto de sua mãe e fez algumas pesquisas. Então ele saiu. Ele conheceu Cian. Eles foram juntos ao hospital. Alia disse a Nari, estou feliz em ver você bem. Como Nari-san disse? Ele me perguntou se eu tinha feito um transplante de fígado. Ele disse sim. Ele também disse que San estava bem. Quando Nari saiu para o quarto, San a observou secretamente. Alia ouviu. Ele encontrou a foto de Alice na bolsa de Fikri. O meu é depois do mistério deixado por Ur. Ele caiu da cadeira enquanto tentava subir nela e abrir as portas do armário. Alia ligou para sua mãe. Mas não chegou. Fikri foi para a prisão. Para ver Alice. A primeira frase de Fikri foi você. Você causou o acidente. Você tentou me matar para que eu não falasse. Enquanto Alia e Fikri conversavam com Alice, Cian também chegou. Parece que Alice está prestes a dar seu último suspiro. Qual você acha que foi a cena mais marcante desse episódio? Vamos lá, escreva nos comentários, vamos discutir juntos. Espero conversarmos juntos novamente no próximo episódio. Adeus, continue com a série.